Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo sobre mitos evangélicos e hoje vamos tratar sobre o tema os falsos profetas. Quem são? Quem são os falsos profetas? E vamos abrir as Bíblias para aqueles que quiserem acompanhar este vídeo, não é? Já faz algum tempo que não gravo vídeos sobre mitos evangélicos, mas vou voltar a gravar porque de facto as tradições e os mitos podem invalidar a palavra de Deus na nossa vida. Então temos de ter algum cuidado e tentar entender certos assuntos que por vezes nós ouvimos. Então Mateus 7, versículo 15, Jesus dizia a certa altura: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, presta atenção agora ao texto, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São lobos. Jesus considera que o falso apóstolo, ou falso profeta, ou um falso cristão, tem esta tendência, esta característica de ser como um lobo devorador, um lobo devorador. Então, vamos abrir as Bíblias, ponha uma marca aqui, já vamos voltar a este texto, e vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele alertava o jovem Timóteo para algumas situações que ele deveria ter atenção. E diz assim no versículo 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, presta atenção ao texto, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. São pessoas que, quando há uma divergência, não se consegue fazer pazes, são irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, presta atenção, tendo a aparência de piedade, não é? Como Jesus dizia aqui, vestidos como ovelhas, se apresentam vestidos como ovelhas, tendo esta aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, o Paulo recomenda a Timóteo: afasta-te destes, afasta-te. Então, aqui nós podemos ver na leitura aqui desta segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós podemos verificar que apresentamos aqui algumas características do que é um lobo devorador. Noutras epístolas o Paulo fala para termos cuidado que muitos deste tipo de pessoas, eles entram nas casas das pessoas e tentam agir como um verdadeiro lobo, né? Que estão interessados em devorar, digamos assim, as verdadeiras ovelhas de Jesus, tentando obter delas proveito, benefício próprio, como aqui diz, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, pessoas que são sem amor, sem afeto, sem amigos do mal. Então, esses são aqueles que se apresentam vestidos, tendo aparência de piedade, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É o que Jesus está a dizer e o que a Escritura diz. Depois também, Jesus continuando, voltando a Mateus 7, versículo 16, diz: pelos seus frutos os conhecereis. E aqui é muito importante nós entendermos isto pelo seguinte: há um mito, havemos de falar isso com mais pormenor, mas há um mito a nível evangélico que é que frutos têm a ver com a aparência de resultados,
com uma igreja grande, a pessoa ter uma vida boa, muito dinheiro na conta bancária, ter carros top de último modelo, enfim, a aparência da riqueza. Muitos pensam que isso é que é os frutos, mas os frutos que Jesus fala nada tem a ver com isso. Tem a ver com outras coisas, tem a ver com o caráter da pessoa. Daí que Paulo alerta ao Timóteo para ter cuidado com pessoas que são amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Isto são maus frutos. Mas Jesus diz que a árvore que já é má nunca vai produzir bom fruto, porque ela já é má por natureza. Mas a árvore que é boa vai produzir bons frutos. Daí que ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Claro que não. Assim toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso é o processo normal, é o que os agricultores fazem. Portanto, pelos seus frutos, diz Jesus, os conhecereis. É engraçado que às vezes nós lemos aquela passagem também que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então às vezes há aquela tendência assim, de certos assuntos que não temos nada que falar. Não, Jesus fala de falsos profetas, Jesus fala de falsos irmãos, Jesus fala de falsos apóstolos. As Escrituras falam disso e nos alertam e nos ensina a reconhecer. Ele nos ensina. Agora, temos é que reconhecer pela via certa, porque às vezes as pessoas pensam que certas pessoas são maus, são falsos profetas, mas estão a analisá-los na via errada. Daí que a via certa é seguir as recomendações de Jesus. Jesus recomenda-nos a olhar para o interior, para aquilo que não é, por vezes, não é tão público, mas que transparece cá para fora aquilo que está no interior dessa pessoa. Porque uma árvore, quando é uma árvore, por exemplo, uma figueira, sendo ela interiormente uma figueira, ela só pode dar figos. Mas se for um espinheiro, só vai dar espinhos. Não há como mudar o fruto de um espinheiro. Assim, também não se consegue mudar o fruto de uma figueira. Ora, vamos analisar para o coração do falso profeta à luz de Jesus, do olhar de Jesus. Não é no teu olhar nem no meu, porque nós às vezes temos conceitos aqui gravados, mas errados. Então temos que olhar de acordo com o olhar de Jesus Cristo. E então ele continua e diz aqui assim, portanto, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha, isto aqui é uma boa dica de Jesus. Olha o olhar de Jesus, o conceito de Jesus, que muitas vezes o nosso conceito é o oposto. E ele diz assim, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui começa logo por dizer que quando nós vemos as pessoas a falar de Deus e do Senhor e de Jesus para aqui, de Jesus para cá, para lá, não significa que são todos de Jesus. Mas, outra coisa importante também que ele fala aqui é assim, que essas pessoas, um dia quando estiverem diante dele, para prestar contas a ele, eles vão perguntar a Jesus assim, versículo 22 diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Eu pergunto, profetizar é bom ou é mau? É bom, é um dom do Espírito Santo. A profecia é um dom do Espírito Santo. Não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demónios? Não é bom, irmãos, nós expulsarmos demónios de pessoas que estão atormentadas pelos mesmos? Claro que é bom, é fantástico. Jesus nos deu poder e autoridade para isso, caso seja necessário ter que expulsar um demónio de alguém, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra. Então, pois, muito bem, muitos irão dizer, em teu nome não expulsamos demónios, em teu nome não fizemos, olha aqui, muitas maravilhas. Sinais e maravilhas é bom ou é mau? São coisas boas. Estas pessoas praticam boas obras, aparentemente, têm a aparência de piedade. E até acontecem milagres fantásticos, sinais, maravilhas. Acontece aqui
profecias, expulsar demónios. Quantos de nós já não vimos isso acontecer ao longo da nossa caminhada cristã? Quantos de nós já não vimos? Até provavelmente você mesmo já teve, quem sabe, alturas em que teve que expulsar um demónio, ou que você viu um sinal e maravilha na sua vida pessoal que Deus fez. Então isso não é bom? Claro que é bom. Mas a questão que Jesus está a querer realçar aqui, que é, não é por aí que temos que analisar, não é por esse caminho que temos que analisar se alguém é um falso profeta ou não. Outra coisa importante também é o seguinte, nós temos que entender aqui algumas coisas que são importantes. Por exemplo, uma heresia. Todos nós podemos estar sujeitos a pregar uma heresia, podemos estar a pregar algo que é contrário àquilo que as Escrituras dizem. Isso pode acontecer a todos, aconteceu com os apóstolos, isso pode acontecer, mas se alguém falar uma heresia, faz dessa pessoa um falso profeta? Não é isso que Jesus está a dizer aqui. O que faz alguém ser um falso profeta é o fruto dessa pessoa que vem do interior dela, que é a essência, o espírito que está dentro da pessoa. É a essência, e essa essência, por mais que a pessoa tente disfarçar com sinais e maravilhas, até com pregações fantásticas, por mais que ele tente disfarçar até com a sua postura, o seu bem vestir, o seu bem falar, ou aparecer na televisão, o que quer que seja, por mais que ele fale e crie um ambiente assim absolutamente fantástico, se a essência da pessoa que está lá dentro, se é uma essência de espinheiro, só vai dar espinhos, não pode dar figos, é impossível dar figos, só vai dar espinhos, é o que Jesus está a dizer. E então Jesus reforça ainda mais como é que podemos discernir, porque depois ele diz assim, então lhes direi, versículo 23, abertamente, nunca vos conheci, eu nunca vos conheci. Isto é algo que mexe aqui comigo, porque Jesus, por exemplo, se você for a João 10 diz assim que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço as minhas ovelhas. Mas neste caso, este pessoal que é falso profeta nunca foi ovelha de Jesus. Ele nunca foi ovelha de Jesus. Ele bem pode dizer que acredita em Jesus, ele bem pode dizer que ama a Jesus, mas um falso profeta nunca, ou um falso apóstolo, ou um falso cristão, que quer que seja, ou, por exemplo, usamos muitas vezes esta palavra, o joio. Esse pessoal nunca foi conhecido por Jesus. Jesus nunca os reconheceu. Eles verdadeiramente nunca nasceram de novo. E você diz assim, mas já há pregadores assim nas igrejas e você diz que nunca nasceu de novo. Eu só estou a dizer o que Jesus diz. Em nome dele fazem muitas coisas. E é incrível que acontecem. Acontecem mesmo. Há profecia, há expulsão de demónios. E você diz assim, mas como é que é possível? Como é que é possível? Ouça, eu só estou a dizer o que Jesus diz. A nossa cabeça quer compreender tudo. A nossa cabeça não quer aceitar que um falso profeta tenha obras de sinais e maravilhas. Porque nós pensamos assim, não devia ter. Nunca nenhum cego devia ficar curado por um falso profeta. Nunca nenhum paralítico devia ficar curado por um falso profeta. Mas ficam. Porque eu não sei, eu tenho um pensamento meu, tenho uma teoria minha, porque Deus ama as pessoas independentemente de quem está ali. Deus ama o povo que muitas vezes, coitados, andam nas igrejas inocentemente, não sabem muito bem ainda reconhecer isto e aquilo, e Deus vai abençoando esse pessoal. Ou quem diz igrejas, fora da igreja há muita gente abençoada por Deus. Isso é outro mito que nós temos que partir as paredes. Nós pensamos que Deus só abençoa, só cura pessoas dentro das igrejas. Não, Deus abençoa todo mundo. O sol nasce para todos. Só o nascer do sol, e hoje está um dia de sol, só o nascer do sol já é bênção de Deus para todo mundo. Crentes, descrentes, obstinados, não obstinados, para todo, é bênção de Deus. Porque Deus ama as pessoas.
Agora, nós não podemos ser enganados por resultados, por vermos assim, bem, tem um bom carro, olha, ele orou e o paralítico andou, então é um homem de Deus. Mas quem é que disse? Que Jesus diz que muitos, versículo 22, Mateus 7, 22, muita gente dirá naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demónios? E ele vai dizer que nunca o conheceu. Porquê? Porque no interior é assim como Paulo disse a Timóteo, diz assim, porque no interior dessa pessoa ele é amante de si mesmo, é avarento, é presunçoso, é desobediente, é ingrato, é profano, é sem afeto, é irreconciliável, caluniador, etc, etc. Tem de aparência de piedade, mas negando, porque eles não praticam a piedade, eles não praticam o amor de Deus, eles não praticam a generosidade, eles não praticam a generosidade. Agora, você vê, por exemplo, outras pessoas que praticam generosidade, que amam o próximo, estão sempre a ajudar as pessoas. E você vê essas pessoas e um dia uma pessoa dessas diz uma heresia qualquer ou fala uma coisa errada, que não é bem o que a Bíblia diz, já vamos dizer que ele é um falso profeta. É uma coisa absolutamente incrível. Porquê? Porque nós não sabemos fazer a divisão, discernir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a essência da árvore. Por exemplo, às vezes as figueiras têm anos que não dão figos. Ou tem no meio de tantos figos, há um ou outro que está podre, que não se pode comer porque aquilo apodreceu ou porque ganhou bicho, mas continua a ser uma figueira. Precisa de ser limpa, ser podada. E é o que acontece às vezes. Às vezes nós vemos pessoas que são pessoas que são uma bênção, não é? Mas precisam ser limpas porque estamos em obras, porque nós não sabemos tudo, porque nós não acertamos em tudo. Então, nós temos que saber discernir estas coisas. E Jesus, ele explica isto de uma forma tão clara que às vezes nós fazemos pastéis de bacalhau. Então, qual é o risco que muitas vezes se vê? É que a gente quer depois padronizar tudo. Nós vemos às vezes pessoas que se falam muito bem, são fantásticas, há muitos sinais e maravilhas e os amamos, e quando a gente vai dar conta estamos a amar lobos. E depois a gente vê outras pessoas que lá por uma doutrina qualquer, ou um erro qualquer doutrinário, deu um pontapé na calinada, ou o que quer que seja, nós já dissemos, já não vale nada, não presta para nada. Quando às vezes são esses mesmos que praticam a piedade, são esses mesmos que amam, são esses mesmos que vão 2 milhas, que amam o próximo, que estão sempre prontos para ajudar, que estão sempre prontos para orar e por aí fora. Então, e nós temos que crescer todos espiritualmente, meus amigos, porque senão a gente baralha isto tudo e é uma coisa tão simples de nós reconhecermos. E pronto, ficamos por aqui por hoje sobre este assunto que é tão importante, que acaba por ser um mito, porque as pessoas andam muito, digamos assim, baralhadas. Às vezes o problema de algumas pessoas é que eles ouvem muita coisa, ouvem toda a gente, e depois um diz uma coisa, outro diz outra, e claro, a gente fica confuso. Mas a palavra de Deus, quando é lida com calma, devagarinho, e pedir ajuda ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos esclarece e nos mostra, para nós sabermos reconhecer. Jesus ainda, Mateus 7, ele dizia, vós que praticais a iniquidade, mais digamos assim, um reforço para nós verificarmos. Sabe, há pessoas que têm a aparência da piedade, mas são praticantes de pura iniquidade. Eles amam a iniquidade. Eu, infelizmente, conheço alguns. Eu podia dizer o nome até, não vou dizer, não interessa, mas dizer que há pessoas que gostam de praticar o mal, gostam de praticar a iniquidade, gostam de controlar, de oprimir, de mandar. Eles gostam de ter a cadeira de Moisés para eles se sentarem, para controlar, para mandar.
eu e Deus, e depois vocês querem saber alguma coisa de Deus, têm que falar comigo. e Jesus é tão simples, meus amados. E pronto, até o próximo vídeo sobre mitos evangélicos. Um grande abraço e força!